continuidade à série de mensagens que iniciei domingo passado, falando sobre um chamado à reforma, uma ação de Deus em nós. E semana passada eu falei sobre sola fide, somente a fé. E eu quero continuar nessa noite falando sobre a sola gratia, ou somente a graça de Deus. E eu gostaria de continuar lendo no livro que eu li semana passada, Efésios, o capítulo é o capítulo 2. Efésios 2, de 1 a 5. Efésios, capítulo 2, amém? Assentado como estão, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já falou até agora. Ó Pai, continua falando ao nosso coração. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, alcança no mais íntimo do nosso ser. Tenha liberdade agora, ó Pai, que a gente possa estar com os ouvidos prontos, com o coração aberto, ó Pai, Senhor Deus, para receber aquilo que o Senhor quer falar, assim como falou ao meu coração, na preparação dessa mensagem. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, em nome de Jesus, amém. Meus amados, como eu disse, a Reforma Protestante está completando 505 anos, é algo extremamente importante a gente entender, porque esses 4 pilares que a gente coloca, esses 5 pilares que a gente coloca ali, são as 5 solas, né, ou 5 solas, né, que a ideia desses solas é somente, e cada ponto desse reflete a nossa fé e a nossa convicção que temos. Por isso é importante a gente reavivar isso no nosso coração. Por quê? Porque nós cremos que a salvação é pela fé, né? Ou a salvação é pela graça mediante a fé, através de Cristo Jesus, né? E que é através da revelação da palavra de Deus que a gente alcança essa salvação, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Então esses 5 pontos, isso está no credo dos apóstolos, e esses 5 pontos refletem isso. Então nós precisamos ter essas convicções no nosso coração, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Dias que, como na Reforma Protestante, homens se levantaram para combater a heresia ou a deturpação do Evangelho, também é necessário que levante homens e mulheres com a certeza da fé e da salvação que tem. A doutrina da salvação pela graça foi fundamental para o restabelecimento da doutrina bíblica no tempo da Reforma. Essa doutrina sempre incomodou o ser humano. Essa doutrina, ela sempre deixou o ser humano desconfortável. Por quê? Porque ele fica sabendo que a salvação não depende dele mesmo, mas exclusivamente de Deus, que concede graciosamente, não por mérito nenhum. Um dos pilares da Reforma Protestante foi essa sola gratia. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Meu querido, foi Deus que planejou, foi Deus que executou, e Deus vai consumar isso plenamente quando Ele vier nos buscar.
Aquilo que foi planejado na eternidade e realizado na história será consumado na segunda vinda de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso claramente em Efésios, e a gente leu semana passada, versículo 8. Ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Meus queridos, Deus nos tirou das entranhas da morte espiritual, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Mas o que nós queremos falar sobre isso? Essa passagem da Escritura, onde Paulo está trabalhando aqui a graça, a doutrina da salvação, ela brilha aqui. Paulo já vem caminhando desde o capítulo 1, falando de tudo que ele trabalhou. Atos 20, 31, diz que Paulo foi ministrando lá nessa igreja de Éfeso por 3 anos, cerca de 3 anos trabalhando isso. E aqui no primeiro capítulo ele fala, olha, nós estávamos mortos e Deus então nos leva a experimentar as riquezas da glória de Cristo Jesus, os lugares celestiais. Ele mostra o plano do Pai para nos salvar através do seu Filho. Uma obra que é aplicada através do Espírito Santo em nosso coração. Este é o plano generoso de Deus. Esse é o plano gracioso de Deus para conosco. Nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Aí Paulo dá uma pausa entre o capítulo 1 e o capítulo 2 para agradecer e interceder pela igreja de Éfeso. E aí ele destaca 2 vezes o fato de que pela graça nós somos salvos. Você vê isso no final do versículo 5 e nós vemos isso no final do versículo 8. E aqui então nós devemos enfatizar que essa graça é através da obra sacrificial de Cristo Jesus. Toda a evidência da graça de Deus se estabelece na obra da Trindade. O pacto dessa graça é por meio do qual nós somos salvos, foi através da obra de Cristo. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz isso claramente, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por teus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos tempos, em favor de vocês. Meus queridos, então o que Paulo está querendo trazer para nós, falando sobre a sola gratia? 3 coisas rapidamente. A primeira delas está aí do versículo de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Meu querido, esse é um retrato da natureza humana, ou da condição humana. Todos estão mortos em suas transgressões, em seus pecados. E a primeira coisa que ele retrata aqui é que nós estamos mortos. Sem Cristo Jesus, todos nós estamos mortos. E aqui, quem está? Paulo inclui todo mundo, porque ele começa falando assim, olha, quem está morto? Primeiro são a igreja de Éfeso. Ele diz assim, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Depois ele se inclui e também os seus companheiros judeus. Ele diz assim, olha, nós todos vivíamos nas paixões da nossa carne, todos nós. E depois ele alcança você e a mim, hoje, nesse tempo. Ele diz, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Nós éramos. A palavra mortos aqui inclui todas as pessoas, como eu e você. Antes de Cristo, o homem estava vivo. Porque no jardim do Éden, Deus criou o homem o quê? Perfeito, mas quando o pecado entrou, nós fomos destituídos da glória de Deus. Houve uma separação e agora todos nós estamos mortos. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente
não consegue responder estímulos físicos, também uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos desígnios de Deus e ao chamamento de Deus. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome nem sede, ele está morto. Também uma pessoa na condição que Paulo está narrando aqui, espiritualmente morto, então não tem a percepção para as coisas espirituais e nem gosta delas. Por isso nós estamos vendo a sociedade da maneira que nós estamos vendo. Por isso é necessário que a palavra de Deus seja apresentada, que a graça de Deus seja apresentada para essas pessoas. Sabe por quê? Porque a segunda coisa que Paulo fala é que esse homem, além de estar morto, ele se coloca numa condição de desobediente. Ele diz que costumava viver na presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Mas Paulo coloca aqui 3 coisas que nos faz e nos torna desobediente. Primeiro é o mundo, segundo é o diabo e depois nós mesmos. Então a primeira coisa é: que mundo é esse? Porque se a gente vai lá para Gênesis, Deus não criou o mundo. E depois que ele criou o mundo, ele diz que tudo é bom. Então não é esse mundo natureza que ele está falando. Agora, se você pega João 3,16, todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o... Se Deus amou o mundo, então não é esse mundo que Paulo está falando. Esse mundo é a humanidade, Deus amou todas as pessoas. Por isso ele quer resgatar. Que mundo é esse então que Paulo está falando? Romanos 12, versículo 2 já dá uma percepção. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Esse mundo aqui é de sistema. É um mundo que quer colocar você dentro de uma forma, te pressionar para que você não viva com os valores eternos, mas vivam com os valores desse mundo. E o apóstolo João é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago, da mesma maneira, em 4,4 diz, olha, declara que a mesma ênfase aqui, que amigo do mundo é inimigo de Deus. Meu querido, os homens dessa humanidade caída, ele quer te desumanizar, através da opressão política, econômica, moral, social. Essa é a ação do mundo. Trata-se de uma escravidão cultural. E aí nós precisamos entender que nós precisamos viver nesse mundo, mas não ser contaminado por ele. Viver nesse mundo, refletindo a luz de Cristo Jesus e transmitindo essa graça salvadora que nós recebemos e que as pessoas também têm condições de receber. A segunda coisa é o diabo. Esse nós conhecemos. Ou achamos que conhecemos. Porque trata desse espírito que atua nos filhos da desobediência. Meu querido, porque o diabo é o patrono da desobediência. Ele se rebelou contra Deus e deseja que todo homem desobedeça a Deus. Foi assim que ele tentou Eva no Éden, com a mentira, e levou nossos pais à desobediência. Engraçado é que ele não dorme e nem tira férias. Ele é violento e diz em Apocalipse como um dragão, venenoso como uma serpente. Ele ruge como um leão e se apresenta às vezes até como um anjo de luz. Nós não podemos subestimar os seus desígnios. Antes, devemos vigiar e orar, para que, sabendo quem é o nosso inimigo, ele não venha nos matar, não venha nos roubar e não venha nos destruir. Mas a última coisa que Paulo fala é de você e de mim. Da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos. Essa carne não é esse corpo físico, mas a carne é essa natureza caída com a qual nascemos. É isso que Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. É isso que Jeremias 13:23 diz, olha, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? Esses desejos pecaminosos que nós precisamos lutar contra ele, que o nosso espírito pronto luta contra ele, é essa inclinação que traz essa inimizade com Deus.
E aí Paulo fala que através dessa natureza caída, o homem se torna depravado. Diz aí o texto, no finalzinho do versículo 3, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, não é que essa graça sola gratia tem a ver com a graça comum. A graça comum todos nós temos, salvos e incrédulos. Porque o sol nasce para todos, a chuva vem para todos. O direito de trabalhar e conquistar seus bens é de todos. Essa é a graça comum. Essa Deus colocou no coração de Adão e Eva, e mesmo o pecado, fazendo essa separação, continua lá. Por isso que tem pessoas que não são cristãs, que são corretas, que são íntegras, que cumprem com os seus deveres e as suas atividades, que talvez dê um testemunho de retidão melhor do que crente. Essa é a graça comum, mas o que Paulo está falando é da graça salvífica. É aquela que nenhum homem pode alcançar, porque as suas ações são pecaminosas, os seus desejos são pecaminosos. E aí então Paulo termina dizendo que o homem nessa condição está condenado. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Meu querido, fora de Cristo Jesus, nós estamos mortos por causa dos nossos pecados, escravizados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenados de Deus. Por isso que nós precisamos entender que a graça de Deus muda a nossa maneira de viver. Por isso a segunda coisa que Paulo traz está aí no versículo 4 e 5. E eu gosto muito do termo aqui, todavia, né? Tem os professores que gostam, né? Todavia, contudo, portanto. Aí a condição de mudança. Olha, estávamos mortos, estávamos destruídos, estávamos condenados, mas, todavia, acontece algo. Não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas porque Deus te ama. Porque Deus me amou. E aí, então, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vós sois salvos. Sola gratia, somente pela graça, vocês são salvos. E aí, meu querido, essa é a meta principal de Deus, a nossa salvação para a sua própria glória. E aqui, duas coisas nós podemos entender. A primeira delas é um presente. Nós não merecemos. E sabe quando ele diz misericórdia? Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Porque o texto diz que nós estávamos condenados. A ira de Deus estava sobre nós. Então era para cair sobre mim e você a ira de Deus. Mas por misericórdia, Deus dá o seu próprio filho, para que a ira de Deus não caia sobre você, e caiu sobre ele na cruz. Isso é misericórdia. Agora a graça é Deus te dar aquilo que você não merece. Então nós vivemos debaixo da misericórdia e da graça de Deus. E sabe como eu falo isso para os jovens? Imagina você caminhando livremente aqui em Itabira. Eu não sei, tem algum prédio muito grande aqui? Eu acho que o único que eu vi assim que é grande é a UNA, eu estou certo? A UNA lá no centro é bem grande assim, né? Tem muitos andares. Então imagina lá na UNA você caminhando ali naquela subida ali, e lá em cima, no último andar, tem um povo, sabe? Os homens trabalhadores fortes lá, estendendo um piano, porque o piano de cauda tem que colocar lá no último andar, que vai ter um evento, e aí não passa, pelo elevador não passa, e os caras estão subindo aquela corda naquele piano, e aquele piano na corda, aqueles homens subindo, aí você desligadamente, né, como comum ser no celular, e aí você para literalmente debaixo da onde o piano está se estendendo, você no celular, só que aquela corda arrebenta, e aí o piano do último andar está caindo em cima de você. E aí de repente aparece alguém, dá aquele grito, fala assim, ó, cuidado, te empurra, e o piano cai em cima dele. O que atinge você? Pensa na cena. Um piano
num altar grande, vai cair sobre essa pessoa que te empurrou para te salvar e cai nele. O que atinge você? Consegue pensar o que atinge? Meu querido, o piano vai esmagar a pessoa completamente, correto? O que vai espirrar? Conseguiu pegar a ideia? A ira de Deus é o piano. Ela vai prestes a cair sobre você. Jesus te empurra, a ira de Deus cai sobre ele, o esmaga, porque é isso que Isaías diz, 53, esmagado, dilacerado. E o que espirra em você, meu irmão? É o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. É essa graça de Deus, o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida e te purifica. Então, olha o que ele diz: nós somos salvos não pelos nossos esforços, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. É um presente de Deus a nós. E aí, meu querido, esse presente me faz lembrar de algo. Me faz lembrar que a primeira coisa não vem da gente. É um presente de Deus a nós. E a segunda coisa, não é de obra nenhuma, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. E segundo lugar, a salvação não pode ser por obra nenhuma. Agora não existe mais necessidade de sacrifício nenhum, porque o sacrifício perfeito foi feito. A salvação não é resultado de esforço humano, mas da ação divina. Não é fruto do trabalho humano, mas do sacrifício de Jesus na cruz. Não é consequência das obras que realizamos, mas da generosa oferta da graça de Deus. Meu querido, essa salvação é um caminho que Deus abriu da terra ao céu. Mas também Deus abriu inicialmente do céu à terra. Porque Filipenses diz que Jesus se tabernaculou. Ele veio em forma humana. João diz que ele fez o quê? Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este caminho é Jesus. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só por meio dele podemos ter vida eterna. Lembro de uma história no livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis disse que um certo jovem foi preso. Fez muitas coisas ruins e foi preso. E lá na prisão ninguém o visitou. Todos os abandonaram. E aí então, o juiz lá, a maior autoridade daquela vila, falou assim: eu quero saber por que esse jovem foi abandonado por todo mundo. E se esse jovem me receber, eu vou dar a liberdade para ele. Só que esse juiz, ele se vestiu de padre. Colocou a orla sacerdotal, colocou a Bíblia, levou a Bíblia, e dentro da Bíblia dava a carta de liberdade dele. E aí esse juiz foi ao encontro desse jovem. Quando chegou lá, o oficial chegou para ele e falou assim: olha, tem um padre aqui que quer te receber, quer dar uma palavra para você, algo muito importante. Aquele jovem revoltado: eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber muito menos de um padre. E aquele jovem então revoltado com aquilo, e aquele oficial falou: você não está entendendo. O oficial queria até ajudar, mas não podia falar. Mas se você não está entendendo, receba esse homem tem algo importante para você. Não quero saber de ninguém. Aquele juiz triste foi embora. E aquele oficial então chegou para aquele jovem e falou: você fez a maior burrada da sua vida. Olha, aquele lá não era um padre, aquele lá era um juiz, e dentro da Bíblia estava a carta de liberdade sua. Aquele jovem muito triste passou aquela noite sem comer. Ele estava indo para a forca. E aí, diante daquela multidão de pessoas, com a forca já preparada, ele pede a palavra: antes de morrer eu quero dar uma palavra. E ele diz o seguinte: olha, eu não estou morrendo pelo pecado que eu cometi, mas eu estou morrendo pela salvação que eu não aceitei. Consegue perceber isso, meu? A palavra de Deus está com a salvação da humanidade. Eles não vão morrer pelo pecado,
porque o pecado já foi lavado em Cristo Jesus. Eles vão morrer porque eles não aceitam a salvação que Jesus veio trazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. A salvação é em Cristo Jesus, não há sacrifício, não há obra. E a última coisa para concluir, ele diz: Deus nos salvou não para vivermos para nós mesmos, para viver uma vida diferente, uma vida de santidade. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo declara isso no versículo 10, na versão Almeida Revista Atualizada: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Essa palavra feitura é maravilhosa, porque essa palavra feitura vem de poema, que tem a ver com aqueles poetas escreviam, é poema mesmo. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos feituras criados em Cristo Jesus, está dizendo, olha, você é o poema de Cristo Jesus. Você é um poema. Está dizendo aqui que, olha, somos obra de Deus, obra-prima de Deus. Nós somos a criação perfeita de Deus. Por isso que Deus quer trabalhar em nós. Por isso que ele ainda não terminou de escrever a sua história. Não é o último capítulo da sua vida. Seu propósito eterno não é só levar para a glória, mas para ser transformado à imagem do Rei da Glória. Deus está esculpindo em nosso caráter o caráter de Cristo. Deus está trabalhando na nossa vida. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Meu querido, o cinzel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. Deus põe-nos na bigorna do ferreiro para transformar-nos de um instrumento trincado e enferrujado num instrumento útil para a sua obra. Charles Spurgeon diz que nessa visão Deus é o poeta, a pena é Cristo e você é o poema. Deus está escrevendo na sua vida, está trabalhando na sua vida, e a conversão é só o início, mas a santificação é um processo e a glorificação é o final da história. O que Deus começou na conversão continua na santificação e será consumado na glorificação. O mesmo poder que tirou Jesus da sepultura é o mesmo poder que lhe dá a vida espiritual. É esse poder que transforma a nossa vida. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Deus trabalhou 80 anos em Moisés para usá-lo por 40 anos. Deus trabalhou em José antes de levá-lo ao trono. Deus trabalhou em Davi no deserto antes de pô-lo no trono de Israel. Paulo então nos aponta o propósito, para que as riquezas imensuráveis da graça de Deus, a bondade de Deus em Cristo Jesus. Nós somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Nós somos salvos para que Deus trabalhe em nós, para que a salvação seja exemplificada, para que as pessoas possam ver. Gosto muito do que John Stott diz. Ele diz o seguinte, olha, antigamente andávamos em transgressões e pecados nos quais o diabo nos prendera. Agora andamos em boas obras conforme Deus eternamente planejou que nós fizéssemos. Um contraste total entre dois estilos de vida, o mal e o bom, entre dois senhores, o diabo e Deus. Como a gente podia encontrar semelhança? Não há semelhança, porque aqueles que são nova criatura, pela graça, são alcançados pelo poder de Deus, para as obras que Deus preparou. São boas obras que nós devemos praticar, e são previamente preparadas por Deus. Nós somos salvos então pela graça,
somente pela graça de Deus. Longe de levarmos a abraçar uma vida de libertinagem e imprudência moral, a graça de Deus no Evangelho nos leva a buscar uma vida de consagração e santidade. Por que isso acontece? Isaac Watts, um escritor e um compositor, ele escreveu um hino chamado Quando Eu Vejo a Maravilhosa Cruz, que foi interpretado com a canção que a gente conhece, Maravilhosa Graça. E ele diz o seguinte: se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno comparado ao tão grande amor, incrível amor, divino amor que alcançou a minha alma, a minha vida e o meu tudo. O amor de Deus é insondável. Por isso, é graça de Deus sobre nós. É misericórdia de Deus sobre nós. Que em nome de Jesus a gente possa celebrar uma reforma não há 500 anos atrás, mas uma reforma hoje que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Que a graça de Deus seja o estandarte para levar o Evangelho às outras pessoas. Porque não há mérito, mas há misericórdia e graça divina para todos nós. Amém?